Olá, seja muito bem-vindo a mais essa visão semanal global macroeconômica, dia 26 de agosto de 2023. Vamos então passar para a apresentação da nossa visão sobre estes ativos que estão em tela, através dos nossos gráficos, como fazemos habitualmente. Vamos lá? Muito bem. Sempre começamos pelos juros longos dos Estados Unidos, né? Dissemos no fim da semana passada que estava havendo uma correção, mas havia uma tendência de baixa e que provavelmente daqui ele iria retomar, né, do ponto que parou aqui, né, nesse nível, ele retornaria a tendência de queda. De fato, retornou, encontrou um outro suporte, um suporte na mesma linha que antes, né, a segunda volatilidade e a, a banda inferior de Bollinger. Tá? Então, encontrou suporte aqui, encontrou suporte aqui, né? Encontrou suporte por aqui também. Então, quer dizer, é um suporte forte. Ela desceu até aqui, não houve uma expansão dessas linhas, não houve uma abertura da volatilidade. Quando chegou, rápido até, né, ela naturalmente se contrapôs, né, reagiu, né, que seria esperado quando a gente visse tocando o mesmo suporte novamente. Né, o suporte não está no mesmo nível, mas ele é um suporte de linhas, né, de indicadores, mais relevantes do que suportes de preço em geral. Então ela subiu e subiu forte. Tá? Subiu forte por quê? Ele começou a subir até chegar aqui por volta dos dentes do crocodilo, tá? Como aconteceu aqui, certo? E aí houve, por aqui, ó, o discurso do Jerome Powell, o presidente do Fed, dizendo que ele pode aumentar os juros e que pode manter essa situação por um período mais longo. Naturalmente, os juros aumentaram. Tá? Agora, esse foi um aumento, de certa forma, mais especulativo, né? Protetivo. Ele chegou no limite, chegou numa de suas médias longas, a média de 55 períodos, e aí ele encontrou resistência. Nós dizíamos que se ele passasse daqui, a hora que ele encontrasse resistência, provavelmente seria na mandíbula do crocodilo. Porém, ele cruzou. Provavelmente, isso daqui pode estar virando a tendência. Olha o que aconteceu com a mordida do crocodilo. Mudou tudo. Né? Isso daqui é indicativo de alta. Né? Não uma alta consistente ainda, porque a mandíbula ainda está na linha zero. Né? E ficou aqui na linha zero, até porque houve essa correção lateral aqui por conta dessa resistência. Mas se ela passar para o lado negativo e as duas médias verdes aqui, né, as duas linhas verdes, o respingo e a boca do crocodilo, ficarem do lado positivo, é tendência de alta. Certo? O Maximus rompeu a linha zero e foi para cima, né, agora corrigiu naturalmente, né, a intensidade de deslocamento está em menos 40, porque está corrigindo. Né, depois de uma puxada, assim, sempre tem uma correção, ainda mais nos juros. Mas olha, ele respeitou uma linha que vem daqui, que passa por aqui e passa por aqui. Certo? Uma linha de tendência de baixa. Para ele virar esta tendência, ele tem que romper esta linha de tendência de baixa. E mais ainda, romper esta linha de 144 períodos. Enquanto isso não acontecer, a gente não pode dizer que se estabeleceu, de fato, uma tendência de alta, né, para este tempo gráfico. Mas a coisa pode seguir nesse sentido. Ok? Vamos lá, o S&P agora. Interessantemente, né, e não é a primeira vez que acontece, as bolsas foram na mesma direção dos juros. Olha que interessante. Tá? E depois a gente vai falar sobre risco, mas olha só, o S&P ficou paradão no final da semana passada, depois de uma queda forte, ficou paradão, começou a semana paradão. É incrível isso daqui, né? Paradão. E aí, mais pro fim da segunda-feira, terça-feira, ele de fato começou a enfrentar um movimento de alta mais consistente. Mudou o cenário. Né? Nós dissemos aqui que ele deveria ter uma correção e voltar a cair em função deste quadro gráfico que estava para trás.
certo? Mas mudou. A declaração do presidente do Fed dizendo que pode manter os juros elevados, mudou o contexto. E esse é um cuidado que você tem que ter quando se trabalha com gráficos. O contexto pode mudar. Se o contexto muda, os indicadores no curto prazo não valem mais. É o que muitas pessoas que ensinam análise técnica e price action não levam em consideração. Elas simplesmente levam com antolhos, né, o fato de que o gráfico, o que ele está mostrando, é o que vai acontecer. E não, a gente tem que levar em consideração, melhor dizendo, os movimentos macroeconômicos. Por isso até que a gente fala de macroeconomia aqui. A gente fala olhando para o gráfico, mas muitas vezes eu digo, né, olha, tá dizendo que o gráfico está dizendo que vai acontecer tal coisa, mas o contexto não suporta esta coisa. E aí, em geral, acontece o contrário. Então, isso é importante. Tá? Isso é muito importante. Levar em conta os aspectos macroeconômicos. Certo? Muito bem. O que aconteceu então? Mudou o cenário. E houve uma virada que não iria conseguir ir muito longe. Ela bateu mais ou menos, ela rompeu aqui, ó, uma linha que está passando mais ou menos por aqui, que é essa de 55, mais ou menos aqui, essa pontilhada, mas não conseguiu, perdeu força. Provavelmente por aqui começaram a vender, ela foi mais um pouco, porque o movimento era forte, olha o tamanho dessa queda, não conseguiu e olha a queda que teve aqui. O que possivelmente aconteceu aqui? Ela chegou nesse ponto, começou a soltar stop, a atingir stops de proteção de quem estava vendido. E aí ela veio para cá. Certo? Parou de novo. O que está acontecendo? Ou seja, tem um suporte aqui, que é mais ou menos este suporte aqui, que é mais ou menos este suporte aqui. O que está acontecendo com a mordida do crocodilo? Ela não virou ainda. Aqui ela está mais para queda do que para alta. Porém, a gente tem que tomar cuidado que teve um movimento muito forte de queda aqui. E este movimento mascarou esse indicador. Certo? O Maximus também caiu bastante, mas ele está com um índice de deslocamento de 80%. Positivo. Certo? Então, ele está com força para subir. Aqui está no suporte. O crocodilo não virou totalmente para baixo, mas começou a virar. E a mordida do crocodilo está indicando baixa, mas muito em função deste movimento. Mas quando a gente olha o contexto, a gente percebe que houve um movimento razoável de alta. Então, minha opinião é que nessa semana a bolsa tem plenas condições de subir. Aí é o que eu espero agora nesta semana, subida da bolsa americana de uma maneira geral. Vamos ver os outros índices? Nasdaq, aconteceu algo muito parecido. A Nasdaq ela se parece bastante com a S&P, porém, em geral, ela é mais intensa. E o que aconteceu aqui foi muito parecido. Então, os mesmos comentários se aplicam. Notem que aqui ela foi buscar a média de 144. É uma média bem forte. Foi buscar, quase chegou lá, ou tocou, praticamente tocou e caiu. Certo? Provavelmente, como eu falei, pegando os stops da galera aqui. O índice de deslocamento aqui está mais fraco, está em 53, quase 54. Então, não está com aquela bola toda. E também aqui, olha, a mordida do crocodilo está bem mais amena, bem mais fechada, né? Não tem tanta energia assim para poder encarar uma subida. Mas ela vai seguir mais ou menos aquilo que o S&P seguir. Certo? Então eu ficaria mais confiante no movimento de alta. Se bem que o Nasdaq, talvez ele possa lateralizar um pouco mais ou cair um pouco mais antes de conseguir encarar essa alta. Tá? O Dow Jones é um índice bem mais tranquilo, né? Bem mais calmo, bem mais... ele demora mais para reagir.
Ele tem bem menos ativos também, o que deveria inserir nele uma volatilidade, né, mais significativa, mas são ativos mais estruturais, né, de indústria e de transporte. Esse, no caso, é o da indústria. Então, ele não vai tão rápido, né? Não são ativos que normalmente se utiliza na Bolsa de Nova York para aposentadoria, para fundos de pensão. Então, são ativos calmos. Não é o caso do Nasdaq, que são ativos de tecnologia que são todos nervosos, né? Ou quase todos. Então, o que aconteceu aqui? Ele lateralizou boa parte dessa semana, não teve aquele movimento brusco que a gente viu, caiu, encontrou um suporte aqui, ó, mais ou menos esse mesmo suporte. Na verdade não é o mesmo não, aqui está na segunda volatilidade, aqui está na primeira, certo? Isso é interessante porque se ele encontra suporte na segunda e logo depois ele encontra na primeira, é um indício de alta, né? É um indício de que o ativo está começando a tomar força, que ele já não está tão fraco, né? A gente fala que ele está fraco quando ele está caindo e ele tem força quando ele está subindo. Eventualmente a gente fala tomar força de queda, mas seria o enfraquecimento do mercado, né? Quando as pessoas começam a querer vender cada vez mais barato. Certo? Aqui ele fez um suporte e dado o movimento que veio antes, ele bateu aqui e voltou, é um suporte significativo. A mordida do crocodilo ainda está para baixo, mas está perdendo força de venda, mas não está ganhando força, tanta força assim, de compra. Então, ainda tem algo a ser feito aqui. O crocodilo ainda está embaixo, né? Todos eles embaixo, todas as linhas embaixo. Então, nada indica que ele pode subir. O Maximus, ele está com um índice de deslocamento de 68 para cima, positivo. Ou seja, ele está com um índice de deslocamento elevado, mas ainda está no negativo, quase virando para o positivo. Certo? Eu diria assim, difícil fazer uma estimativa do que vai acontecer com o Dow Jones essa semana. Mas eu diria que ele deve mais estruturalmente lateralizar, o que não impede de que ele tenha volatilidades significativas que permitam ganhos consequentes. Né? Mas, no geral, né, ele deve ficar lateralizado. Olha, essa lateralização aqui ó, é um exemplo desse tipo de lateralização que eu estou falando, com volatilidades consequentes, ou seja, volatilidades grandes que em determinados horários te permitem ganhar muito dinheiro. Se você operar esses candles aqui no topo, né, ele bateu aqui, e operar ele até o fundo aqui, né, o próximo dele, é muito difícil pegar o topo e o fundo, dá para se ganhar muito dinheiro, tá? Mas no entanto o ativo está lateral, certo? Então eu diria que o Dow Jones, naquilo que a gente consegue ler do gráfico neste momento, deve ter um comportamento desse tipo. Ah, pode engrenar uma alta, pode engrenar uma queda? Pode. Um ativo lateral ele pode tanto subir quanto cair. Então, pode acontecer qualquer coisa com ele essa semana. Eu, dentro da minha leitura e junto com a experiência, me parece que ele seguirá mais de lado como no início dessa semana que se findou. Ok? Russell está bem lateral. Tem alguma volatilidade, né? Alguma volatilidade aqui, aqui, aqui. Dá para operar no dia a dia, no day trade, né? Mas numa posição um pouco mais longa, não dá. Ele está arriscado. É notório que ele chegou num suporte. Certo? Ele foi inclusive buscar neste candle aqui a segunda volatilidade e voltou. Né? Talvez ele tenha vindo buscar stops aqui e voltou. Se bem que eu não sei se seriam stops, porque movimento de baixo, quem que estaria comprado? Não sei. A mordida do crocodilo está em baixa, mas pero não muito, né? Não muito. E o Maximus está querendo subir. Eu diria assim, lateral. Não inspira muita confiança sem ver o que vai acontecer na abertura da semana de fato. O que dá para a gente dizer agora é que ele deve permanecer lateral. Certo? Juros europeus, alemães, mas que denotam muito o caso europeu, subiram bastante, bastante. Tá? Romperam a média de 144, como fizeram aqui. E aí segurou
né, um pouco depois, voltou a cair. Fez suporte. Nossa visão, olha, a mordida, ela já está razoavelmente indicando movimento de alta. O Maximus está do lado positivo, caindo, né, porque teve uma correção, mas eu acredito que ele deve parar aqui nos dentes do crocodilo e deve voltar a subir. Está me parecendo. Tá? Ou ficar mais lateral. Não acredito que ele comece a derrocar numa caída, não. Certo? Para mim, ou ele lateraliza, ou mais provável, ele vai retomar alta. Ou lateraliza por algum tempo e depois retoma alta. Certo? É ficar atento que provavelmente vai ser possível ganhar um bom dinheiro nesses juros numa posição comprada, de curto prazo. Ok? O DAX, que é o índice alemão, né, ele não teve também aquele comportamento todo forte lá do S&P e do Nasdaq, mas ele subiu, depois caiu, depois do Fed ele caiu. Encontrou suporte e começou a subir de novo. A mordida do crocodilo está meio incerta, mas está virando para baixo. O crocodilo está virando para baixo. O Maximus ainda está em alta, mas está bem magrinho. Isso daqui é muito mais característica de uma possível lateralidade. Com boa volatilidade, é verdade. Então dá para ganhar dinheiro no day trade ou de um dia para o outro, mas está arriscado fazer uma posição mais longa aqui. Eu não faria nenhuma posição um pouco mais longa em DAX, não. Ok? O ouro. Olha, a gente nem enxerga aqui o comportamento dele, ficou parado. Paradaço. Tá? De repente ele teve um gap. Isso daqui foi depois do Fed, né? Depois do discurso do Jerome Powell. Ou seja, aumentou a percepção de risco. Aumentou a percepção de risco, o ouro subiu. Então o mercado está enxergando, né, os operadores de mercado estão enxergando o mercado com mais risco. Né, a condição macroeconômica com mais risco. Certo? Em geral, quando isso acontece, as bolsas caem. Por que elas subiram? Será que foi um movimento de venda? O pessoal está saindo e aí começa a vender a qualquer preço, porque vende a mercado, começa a subir artificialmente? Porque não tem muito sentido bolsa subir com juros subindo, com o risco subindo. Principalmente o risco. Acontece da bolsa subir junto com juros ou cair junto com juros, mas sempre na contramão do risco. E aqui o risco deu um salto para cima. Por que deu um salto para cima? Porque os operadores procuram ouro para reserva de valor. Se acontecer uma catástrofe, o ouro protege. Então alguma coisa está acontecendo. Certo? Alguma coisa está acontecendo. Os movimentos não estão coerentes e consistentes. Fica esperto. Fica muito esperto. Ou esperta. Euro-dólar. O euro continua caindo, ou seja, o dólar continua valorizando, apesar do mercado eventualmente falar, né, principalmente aqui no Brasil, isso é meio louco. Né, a nossa mídia especializada é uma loucura total, né, o pessoal totalmente alienado, com raras exceções. Ainda fala-se de um dólar enfraquecido. Ele está valorizando em relação ao euro, que é uma moeda importantíssima no contexto internacional. Encontra o suporte aqui, é verdade, mas o movimento todo é de queda do euro. E o que estamos vendo aqui é que vai continuar caindo. Certo? Vai continuar caindo. Então, não tem muito quer dizer, vamos ver a Libra aqui. Vai continuar caindo. É claro que esse movimento para vocês, que está caindo, ele ficou lateralizado durante um bom tempo. Ó. 1, 2 semanas e meia ela estava lateralizada, caiu depois da fala do Powell. Isso daqui indica valorização do dólar, desvalorização da Libra. Eu tenho falado insistentemente aqui, chatamente, se é que existe essa palavra, que o dólar não está desvalorizado.
eu estou indo contra a mídia especializada aí que diz que o dólar está fraco. Eu não estou vendo isso. Na prática, eu não estou vendo. Cuidado, gente, muito cuidado. Dólar com franco suíço. Subiu o valor. O que aconteceu aqui? Dólar valorizou, franco suíço desvalorizou. Certo? Aqui tem uma. Deixa eu ver se eu não estou confundindo de novo, porque às vezes eu confundo. Tá? Eu viro e mexo, eu inverto as coisas que não. Está subindo, o dólar está valorizando. Certo? Está caindo, o dólar está desvalorizando, então o franco suíço estaria valorizando. Então aqui, como subiu, o dólar valorizou e o franco desvalorizou. Franco desvalorizando indica maior risco. Aliás, indica menor risco. Esses gráficos invertidos misturam a cabeça da gente. Devia ser tudo no mesmo sentido. Porque aqui, ó, você tem a libra por dólar. E esse gráfico aqui é o dólar por franco suíço. Mistura minha cabeça, às vezes eu tenho que ficar prestando muita atenção para não errar. E são ativos que eu não trabalho muito, mas não tenho invertido. Acho que eu vou fazer um aqui, porque assim eu não me confundo mais. Então o que acontece? O ouro deu um salto, maior percepção do risco. O franco suíço caiu, menor percepção do risco. Cenários contraditórios. Atenção. Liga o farol amarelo aí e toma muito cuidado. Tem alguma coisa acontecendo. Que a gente não está vendo, provavelmente. Dólar e ien. Dólar subiu, dólar valorizou. Certo? Ele subiu esse gráfico. Né? O dólar está na frente aqui, ó, o ien para baixo. Então, valorizou o dólar. Lembra que na semana passada a gente falou que dificilmente ele ia romper este suporte aqui? Ele subiu de fato, como nós falamos, chegou num topo na banda de Bollinger. É difícil o ien passar da banda de Bollinger, né? Ele chegou na banda de Bollinger, você pode vender ou comprar se estiver embaixo, que não passa, é impressionante. É uma moeda quadradinha. É fácil ganhar dinheiro com ela. Aí bateu aqui, pum, vendeu, caiu. Bateu na banda de Bollinger praticamente de novo aqui, né? E na média de 55, pum, voltou. Ela respeita muito, muito as resistências e os suportes. Só que aqui ela rompeu a mandíbula e voltou. O que fez com que o crocodilo ficasse com as linhas todas juntas aqui. Ou seja, a boca do crocodilo está totalmente fechada. O que dificulta muito a gente saber para onde vai o mercado. Aqui começou a despontar alguma coisa que será de alta. Aqui está dando indícios de alta. Aqui está começando a dar indícios de alta. Aqui também está um certo indício de alta, mas está muito fechado ainda. Então parece que vai ser de valorização, mas eu falei, o ien é uma moeda quadradinha, ela bate na banda de Bollinger, ela vai cair, ela vai corrigir. O detalhe aqui vai virar para alta se ela bater e corrigir, mas não corrigir muito, como aconteceu aqui, foi bater do outro lado. Aí realmente é uma alta. Certo? Mas o ponto é, dólar está valorizado em relação ao ien. A China começa a entrar em crise, né? A quebra da Evergrande, que já tinha sido anunciada há um bom tempo atrás, não me lembro, não é muito tempo, mas muitos e muitos meses atrás, mais de ano. Eu não me lembro quando foi. E a falha do governo chinês em conseguir controlar a moeda, apesar de certos países aí, como o Brasil está dizendo que o yuan poderá ser a moeda do BRICS, né, ou uma outra moeda baseada em yuan, que o yuan vai substituir o dólar. Isso é loucura, né? Pode até acontecer um dia lá, daqui a muitas décadas, mas não agora. E olha só, o dólar desvalorizando em relação ao yuan, mas de maneira lateralizada. A economia chinesa está enfraquecendo.
E, no entanto, o yuan está valorizando um pouco em relação ao dólar. O que mostra isso para vocês? Se vocês acreditarem no que eu estou dizendo, que não tem a menor chance, neste momento, do yuan expandir a participação dele em negócios internacionais, a não ser que seja por base ideológica, não seja por base econômica, seja uma decisão ideológica e não uma decisão econômica, parece que está acontecendo um fluxo positivo para o yuan aqui, que talvez seja consequência desses rumores, certo? E quem está seguindo nessa linha provavelmente vai quebrar a cara. Provavelmente. Tá? Eu não opero o yuan, mas se eu operasse eu seria comprador. Caiu aqui, eu seria vendedor. Caiu aqui, eu esperava. Subiu aqui, vendo. Vendo a descoberto. Certo? Eu não acredito numa... Não, eu faria exatamente o contrário. Eu estou falando que esse gráfico, ao contrário, me confunde. Eu só opero o euro, né, das moedas, que é euro sobre dólar. E aí eu fico falando aqui do negócio, eu tenho que... realmente eu acho que eu vou criar o ativo invertido para eu parar de confundir esse negócio. Então, na verdade, aqui eu teria que comprar, né, porque eu acredito que o yuan vai subir de preço, ou seja, o dólar vai valorizar em relação ao yuan. Então, eu teria de comprar aqui e vender nesses topos. Eu seria comprador nessa situação que está aqui se eu operasse o yuan. Tá? Mordida do crocodilo está indicando baixa, mas já virando. O Maximus está indicando alta. Ainda não está no positivo, mas está indicando alta. O crocodilo aqui ainda não mostra isso, mas ele está bem fechadão, ele pode virar fácil. Certo? Então, minha visão é que ele vai para cima. Talvez lateralize mais, mas ele vai para cima. Depois a gente tem aqui o petróleo, meu ativo preferido, para operar. E, ó, suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui, que foi também um suporte aqui, ó. Então, esta linha aqui, de uma maneira geral, a faixa aqui, tem um suporte razoável. Aí vem o ativo, quando bateu aqui na semana passada e subiu, a gente falou, ele deve ir mais um tanto e deve voltar, porque a tendência aqui está de baixo, é bem claro. Ele foi mais um tanto, bateu numa linha significativa, que era o cruzamento da média de 55 com Bollinger, né, ou seja, duas resistências fortes aqui, ele voltou. Segurou na de 144 por 4 períodos, né, 4 candles. No quinto ele não aguentou, caiu, foi até a segunda volatilidade. E Bollinger, ou seja, olha como é fácil trabalhar com esse tipo de ativo. Ele chegou aqui, bateu dois suportes fortes, ele parou de cair e voltou a subir. Bateu na linha de novo, que foi rompida, ele vai segurar. Perto da mandíbula, vai segurar. Segurou. Segurou e caiu. É difícil ganhar dinheiro, gente. Tem que conhecer o ativo e tem que conhecer os conceitos. Certo? O que a gente está vendo aqui agora? Ele começa a dar ares de que está querendo virar alta, mas não existe contexto gráfico para isso. A maior probabilidade aqui é que ele continue caindo. Ele pode subir, bate aí numa confluência de resistências e volta a cair. Nossa visão, no contexto que fechou a semana, é que ele tende a começar a semana caindo. Ok? Então é isso. Vamos voltar aqui. E eu agradeço vocês pela participação. Desculpa as confusões, de novo, aqueles ativos que inverte o dólar com a moeda. Né? Eu estou tão acostumado a trabalhar com euro e não trabalhar com as outras que eu realmente me confundo. Tá? Eu vou tomar. Já falei isso na semana passada, eu vou insistir aqui. Vou me esforçar para ter mais cuidado com isso. Tá bom? É isso, obrigado. Até a próxima semana com mais uma
Abertura Semanal Global Macroeconômica. Divulguem o canal, me ajudem a expandir a audiência. É muito importante a participação de vocês. Principalmente se você chegou aqui no fim, né? Porque você está realmente dando valor ao que a gente está colocando aqui. E acredite, é valor. Se você comparar a semana uma com a outra, você vai ver que, em geral, o que a gente diz que vai acontecer, acontece. A não ser que mude o contexto, como aconteceu essa semana, mudou o contexto por causa do discurso do Jerome Powell, e aí o contexto mudou, não tem jeito. O gráfico não vai ser seguido. Aí ele tem a grande chance de ser modificado. Tá bom? Então é isso. Até semana que vem.